Bom, meu nome é Carmino Antônio de Souza, eu sou diretor científico da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e nós tivemos nesse primeiro dia de congresso uma mesa redonda que foi proposta pela diretoria da Associação Brasileira de Hematologia de discutir aspectos éticos, assistenciais e de incorporação de tecnologias e de incorporação de novos procedimentos baseados em evidência, e eu diria foi a primeira experiência dentro do nosso congresso de uma mesa desse tipo. Isso foi discutido na última reunião de diretoria, portanto foi feito um pouco de afogadilho, não é? E acho que a motivação que levou a isso é exatamente o momento que o país vive. Um momento em que nós temos uma enorme apreensão em relação à manutenção de fármacos fundamentais no tratamento de doenças hematológicas, principalmente oncohematológicas, né? A discussão de como a ciência pode ser trazida para dentro das políticas públicas de incorporação de novos remédios e novos procedimentos. E, por último, um cenário da judicialização. Infelizmente, a judicialização tem sido um fenômeno, apesar de democrático, portanto, não existe ilegalidade de alguém buscar aquilo que julga que seja o seu direito, mas, de qualquer maneira, a judicialização tem crescido de tal ordem no Brasil que praticamente tem substituído uma série de políticas públicas e tem enfraquecido de maneira muito perigosa a capacidade dos vários governos, nos vários níveis, tanto municipal como estadual como federal, os governos no sentido de alocação de recursos. A gente sabe que os recursos da saúde são pequenos, né? A alocação per capita no Brasil é uma alocação muito pequena, muito menor do que muitos países, inclusive países muito mais pobres do que o próprio Brasil, não é? E muito se perde por políticas inadequadas, por desperdícios em diversas áreas. Eu acho que é um tema delicadíssimo, muito importante, que traz à luz do dia uma série de problemas que vêm se apresentando no Brasil, no momento em que o Brasil apresenta uma gravíssima crise econômica, política, moral e assim por diante, de modo que a nossa diretoria resolveu abordar esse assunto e foi a primeira vez. Foi uma pena porque não ocupou, agora olhando retrospectivamente, não ocupou um ponto central do Congresso, não teve um tempo suficiente para que houvesse uma discussão, por exemplo, com outros centros, com os pacientes, com os gestores de saúde, mas eu acho que foi um primeiro movimento. Eu acho que essa experiência vai se repetir. Ficou claro a necessidade de fazer isso. Às vezes nos congressos a gente fica muito focado exclusivamente nas questões científicas e é normal que seja isso. O congresso não é feito para polemizar nada, mas é feito para o jovem, para apropriação de conhecimento e intercâmbio e relacionamento, mas eu acho que o momento faz com que nós não possamos nos furtar a discutir assuntos desta magnitude, não é? Coube a mim, individualmente, falar sobre evidências e políticas públicas, né? A gente sabe que políticas de corte na saúde não levam a nenhum benefício, só levam a malefícios. Entretanto, a ciência tem que vir para dentro das políticas públicas no sentido de que a gente tenha ótimas evidências, ótimas análises trazido para o dia a dia da assistência médica com benefício evidente aos pacientes. Essa foi a minha parte, eu fiz uma extensa revisão da literatura, coloquei o exemplo da Itália, que é um país onde eu tenho bastante relacionamento, de como as despesas de saúde cresceram e o quanto se perde também lá. A gente sabe que a perda da saúde nem sempre está voltada à incompetência, às vezes é o dia a dia
do sobreuso, ou desuso, ou mau uso, eventuais fraudes, eventuais processos administrativos que falhem e você não consegue comprar um remédio, a gestão do cuidado do paciente, que às vezes fica perambulando e não tem integralidade na sua assistência. Então existe uma série de elementos, e a judicialização é um desses elementos, que acabam promovendo o desperdício do dinheiro, que já não é grande, o desperdício e aí a piora do cenário. Então acho que foi um momento inicial da nossa associação, acho que isso vai se repetir e acho que isso pode se repetir em cenários que não sejam de congresso. A gente pode voltar em outros momentos a trazer esse assunto e talvez em discussões mais longas, mais ampliadas, vamos dizer, onde outros atores que não só diretores da BHH e convidados participem disso. Eu acho que é um assunto extremamente fundamental para a sociedade brasileira. Existe uma série de coisas que não são dos pesquisadores ou dos médicos, são coisas da sociedade. A sociedade tem que definir o que ela quer. A sociedade tem que definir onde ela quer pôr dinheiro. Nós hoje temos um fenômeno no Brasil que é o aceleradíssimo envelhecimento da população. Nós estamos envelhecendo quase 4 anos a cada 10 anos de vida. Isso não existe país no mundo. Eu digo que o que a Europa, por exemplo, levou 200 anos para envelhecer, nós estamos levando 20, não é? E é claro que o impacto disso é enorme, particularmente na área do câncer, onde certamente a frequência de doentes com doenças crônicas vai aumentar e o câncer também vai aumentar. Então foi esse o objetivo da diretoria científica, trazer um assunto que não é habitualmente trazido, discutir aspectos éticos, discutir problemas reais do dia a dia, de fármacos que não podem sair do nosso dia a dia, que são insubstituíveis, e trazer de maneira muito transparente a questão da judicialização, que quebra um dos princípios fundamentais da assistência à saúde, que é a equidade. Aquele paciente que tem individualmente ou coletivamente a possibilidade de ir à justiça e trazer e conquistar alguma coisa, isso quebra a igualdade que existe entre todos os pacientes. Alguns acabam sendo mais iguais do que outros, não é? Digo de novo, é um mecanismo democrático, mas que tem enfraquecido de maneira importante o sistema de saúde, tanto público como privado. Principalmente o público, né? E principalmente na área do câncer, onde esses números são absolutamente imensos, enormes, né? Então é isso, eu acho que a parceria com os pacientes, com as associações é fundamental nessa discussão. A gente tem que ser bastante maduro e bastante sereno para discutir isso e entender isso, né? Eu acho que não é um assunto que pode ser discutido exclusivamente com paixão. A gente tem que discutir com serenidade e sabendo que tudo tem que ser feito de melhor para o paciente. E fazer o melhor para o paciente nem sempre é a modernidade, nem sempre é a moda, nem sempre é aquilo que não tem evidências, não é? Às vezes a evidência não está madura, não está pronta para ser incorporada. E aí nós é que temos que fazer essas análises de maneira correta. Muito obrigado pela oportunidade.